Fala pessoal, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o André, tá? Eu sou implementador de sistemas e no momento aí vocês me conhecem como o chapeiro da NIB. Então, eu sou o dono da marca, eu tenho outro trabalho, tá? De implementador de sistemas e junto com a minha mulher a gente começou a nossa marca da NIB e a gente toca essas duas frentes aí, né? A gente tem nosso trabalho CLT e à noite a gente corre ali para a hamburgueria e começou a prestar o serviço. E, bom, eu não me apresento aqui na webcam, etc, que nem falou, eu e minha mulher, a gente tem uma carreira já forte no CLT, enquanto a hamburgueria aí não decolar 100% para a gente conseguir abandonar nossos trabalhos, a gente ainda está dividindo os tempos e, para começar a marca, a gente está na mão na massa ali, né? Estou fazendo hambúrguer, estou entregando, minha mulher está fazendo hambúrguer e agora eu estou entregando, então a gente conseguiu pôr os custos bem baixos para começar e que nem eu já tive outras hamburguerias, veio decolando de novo e a gente conseguir aí a nossa renda extra. Pessoal, eu vou mostrar o desempenho que eu tive em julho, que foi nosso primeiro mês aberto. E eu acho que essa é a parte interessante aí para vocês, que deve ter muita gente super curiosa também se dá para viver de iFood, como é que vai ser abrir uma marca, como é que vai ser os primeiros meses, quanto de grana e o que eu preciso investir para fazer uma hamburgueria. Eu estou construindo meu canal aqui aos poucos e eu vou tentar sempre fazer um apanhado de tudo isso. Mais alguns pontos aqui, tá? Pessoal, eu já estudei essa ferramenta, o iFood, horrores, tá? Tem muito vídeo bom na internet, de YouTube, que você consegue ir evoluindo e entendendo, tanto as partes de cardápio, de promoção, de entrega, etc, etc. Isso tudo é um material muito rico que está na internet. Então, para vocês, antes de sair investindo em curso, etc., começa a pesquisar na internet, faz o trabalho de casa, vai no YouTube, começa a se aficionar pelo tema, que em determinado momento vocês vão conseguir chegar num resultado bom. Depois eu consigo explicar tudo pra gente, o cardápio, como é que a gente chegou nos pedidos, como é que eu tirei as fotos. Mas vamos primeiro fazer uma análise, né? Vamos falar de números aqui. Beleza. A NIB é uma hamburgueria, tá? A gente também tá abrindo para cachorro-quente, para choripã. Já eu também vou pôr o X, além dos hambúrgueres artesanais. Então, a gente está tentando atacar diversas frentes aí para cada vez ter mais retorno. Beleza. Pessoal, cardápio, depois em algum vídeo eu vou explicar toda a engenharia e tudo que precisa ter no cardápio para conseguir fazer uma boa aquisição, tá? Tem de fotos, texto, precificação, tudo isso a gente vai evoluindo aos poucos aí. Bom, vamos mostrar onde a loja fica, tá? A gente fica em Floripa. Bom, lembrando, pessoal, eu não quero fazer aqui uma análise sobre a minha loja, no sentido de minha marca e etc. Eu quero falar aqui do iFood e da minha experiência. E essa minha experiência aí pode ajudar vocês também. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. A gente fica aqui no Rio Tavares, em Florianópolis, Santa Catarina. E, se vocês forem ver, o meu mapa, ele é péssimo para o delivery. Por quê? Eu estou numa estrada principal, né? É uma rua de um bairro, mas aqui é uma estrada que a gente tem poucas ruas e a gente tem mar em volta e morro em volta. Então, nossa abrangência aqui de delivery, nossa mancha urbana não é muito boa. Mas mesmo assim, tem cliente e tem para todo mundo aí, independente do seu local, para dar um jeito de conseguir crescer, tá? Bom, esse é um mapa de um mês das nossas entregas. Eu queria mais mostrar para a gente onde fica a loja, né, que nem todos os lugares são bons para delivery. Se eu tivesse mais mancha urbana aqui e mais para cá, a gente teria um número de visitantes maiores, né? Ok, então nesse mês a gente teve por voltas de uns 200 pedidos, tá? Vou até abrir aqui para a gente teve 179 pedidos, a gente teve um valor total de vendas de quase 10 mil reais e um ticket médio de 55,79. E como a loja é nova, a maioria são clientes novos. E veja que a gente já teve uma boa recorrência, né? Então, de 179 pedidos, né?
quase 60 e poucos vieram só de recorrência. Então, em um mês, teve pessoas que pediram mais de uma vez. Bom, valor total de vendas. Pessoal, vamos lembrar, né? iFood foi o que eu vendi, mas tem muita coisa aqui que também foi subtraída de promoções, etc. Vamos lá. Então eu vou fazer toda a análise dessa nossa venda aqui, nosso desempenho do mês de julho. Bom, o que eu consigo tirar com esse gráfico que é importante para vocês? É muito importante isso aqui, tá? Você precisa ver seu ticket médio, total de vendas e o total de vendas, né, em reais aqui pra gente, fora os novos clientes. Depois de um mês, eu consigo já fazer uma análise de quais são os meus horários bons de venda, quais são os meus melhores dias, e todas essas informações estão aqui na parte de desempenho e de vendas. Vamos lá dar uma olhada na loja. A gente abre segunda-feira e deixa fechado domingo. Esses pedidos aqui são da madrugada de sábado para domingo. Veja que a nossa segunda-feira é o dia da semana mais forte. Por que eu faço isso? Todas as outras hamburguerias estão fechadas. Então, segunda-feira me dá um bom resultado. Terça, quarta e quinta, como sempre, né, naquele padrão mais baixo. E sexta e sábado são os nossos melhores dias. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos horários durante a semana, meu melhor horário é das 8 às 10 e também das 18 às 20, também é um bom, a gente também tem um bom volume de venda. Nossa loja fica pouco tempo aberto, a gente fica das 7 às 11 durante a semana, então eu ainda não consigo pegar essa parte aqui das 16 horas, que também normalmente sai alguns pedidos, tá? Formas de pagamento, a gente consegue ver que a maioria é por crédito, tá? O Pix é muito bom pra gente que tem menos taxa, até o iFood repassa menos taxa. E é essa a parte do desempenho. Pessoal, vamos pensar em números. Você abriu a primeira vez a loja, né? A gente tem um custo fixo de aluguel de uns 2.100, vamos por mais luz, etc. Fica uns R$3.000. No primeiro mês de julho, no iFood, a gente faturou esses 9.000 e pouco, mas veio uns 7.500, quase R$8.000 pra gente. E aqui está a pergunta principal, acho que todo mundo quer saber, né? Então, a gente conseguiu quase R$8.000 de iFood, que para um começo, para um início é muito bom, e com ele, com esses custos fixos, etc., deu mais ou menos uns 6.500. Então, no primeiro mês de iFood, pagou meu aluguel, pagou minhas contas e me sobrou R$1.500. É claro, pagou as contas porque sou eu e minha mulher que trabalha, porque se a gente tivesse ainda mais um funcionário, então ele se pagaria. E é isso que eu vejo como o iFood. O iFood ele precisa pagar as contas da sua casa. Se ele pagar as contas da sua casa, tá, da sua loja, funcionário, aluguel, água, luz, etc., para mim o iFood já está fazendo a parte dele. Se eu conseguir um bom desempenho no iFood, eu, independente de faça sol, faça chuva, tenha problemas de movimentos no presencial, o iFood eu sei que ele paga a minha conta. Por quê? O iFood ele dá uma média. Se você continuar no seu padrão bom, se você tiver a sua nota boa, tiver poucos cancelamentos, o iFood vai te manter essa média. Ele não sobe de uma vez ou desce de uma vez. Uma semana, se você for mal, você vai ver que na outra semana você compensa. Então o iFood ele vai fazendo uma média para você conseguir saber o quanto que vai chegar mais ou menos por mês e de pedidos, né? O iFood ele não é bobo, ele entende se a sua loja consegue entregar 10, 20, 30, 40 pedidos em 2, 3 horas ou se você é uma hamburgueria pequena. E esse é o ponto importante. Você sempre precisa mostrar para o iFood que você aguenta mais pedido. Então, ficar ligado com a parte de atrasos, né? Fora toda a parte de prestar um bom serviço, não ter cancelamento. O cancelamento é a parte que o iFood mais te penaliza, porque eles têm prejuízo em devolver o dinheiro para o cliente. A experiência do cliente cai muito quando tem cancelamento, então você precisa
sempre está perfeito nessa parte, tá? Qual que é a minha dica de iniciante para qualquer um? É pensar apenas no processo. Você não pode ter cancelamento, você não pode ter nota ruim nos primeiros 3 meses, tá? Então, mas eu quero vender um monte, horrores, etc. Pessoal, o que fecha restaurante no começo do iFood é esquecer refrigerante, esquecer de pôr pedidos, né, hambúrguer extra e maionese, porque você pode ter o melhor hambúrguer, a melhor pizza do mundo. Se você esquece o refrigerante, vai refletir na sua nota, vai refletir no cancelamento. Vamos lá, a gente já viu a parte do desempenho e agora vamos analisar mais esse valor total de vendas. Para isso, eu vou entrar aqui em financeiro, tá? Eu vou clicar aqui que eu já abri. Cadê? Tá aqui, financeiro. E agora eu consigo discorrer e ver melhores essas situações. Primeira parte aqui, né? O valor bruto de venda. É tudo que você faturou no iFood com todos os preços cheios, né? Então, não pense que é esse valor aqui que vai vir para o seu bolso, tá? Então, valor bruto faturado, recebido via loja, quer dizer que é pagamento na minha maquininha, descontos ou acréscimos, que são todos os valores ali de taxa de comissão e todos os outros serviços do iFood, e aqui realmente o que foi o valor líquido total, né? O que veio para você. Então, no mês de julho, em dinheiro que veio para mim foi R$ 7.156, sendo que os clientes me pagaram, né, R$ 10.938 e eu tive um desconto da plataforma de R$ 3.100. É dureza ver esses números aqui, pessoal, mas iFood é isso, e essas são as regras do jogo, e você precisa começar a entender esses pontos aqui para conseguir tirar o seu lucro, tá? Não vou entrar aqui nas discussões de iFood é difícil, iFood leva muito dinheiro, que eu concordo com tudo, mas essa é a regra do jogo para todo mundo por enquanto, e a gente tem que aprender a usar as regras do jogo. Aqui a gente vai, em algum momento eu vou abrir aqui para vocês que aqui é onde a gente tem que tomar cuidado com promoções, taxas de entregas grátis, anúncio e etc, para o iFood não comer todo o seu lucro, tá? Mas é o jogo, o iFood retorna, tá? Se você abre uma casa nova, alguma coisa, o delivery e simplesmente a ferramenta do iFood, ela tem um retorno. Se você souber trabalhar, você escala. Se você quiser fazer maluquice, que nem muita gente faz no iFood, você vai estar lá trabalhando de graça para a plataforma, tá? E o início, você vai quase trabalhar de graça para a plataforma sim, porque primeiro você precisa ter os seus clientes, você precisa ter os seus recorrentes, você precisa ter gente que gosta da loja, a loja precisa estar bem posicionada, você precisa ter um volume de vendas para o iFood começar a te colocar para cima, então você precisa trabalhar várias coisas e sim, vai ter diversos descontos, todos esses seus movimentos você vai acabar pagando, tá? Então, o iFood você tem que ver de médio a longo prazo. No prazo curto, quando você abrir a sua loja, descontos, taxas de entrega grátis e você vai vendo o seu lucro todo sendo consumido pelo iFood. Porém, em médio e longo prazo, aqueles seus 5, 10, 15, 20 reais de lucro por lanche, quando você tiver um volume de 1.000 vendas por mês, 500 vendas por mês, tá? Você vai começar a ver o seu dinheiro. E todas essas plataformas de cursos de iFood que eu vejo, eles começam a dar aqueles números absurdos para você encantar o olho, né? Eles mostram exemplos de pessoas que têm 20 mil, 5 mil, 2, 3 mil vendas por mês e, cara, tem que ser pé no chão. Se você começar no começo a vender de 5 a 10 pedidos, é o seu objetivo. 5 a 10 todo dia, depois você vai tentar de 10 a 20 no final de semana, depois você vai tentar escalar para ter 10, 20 pedidos por dia, para o final de semana chegar a 40, e assim que é. O iFood não vai te jogar 200 pedidos no seu colo de uma vez sem saber qual é o seu restaurante. O iFood ele precisa saber que você aguenta trabalhar com 10, 15, 20, 30 pedidos. Enquanto você não mostrar esses números para o iFood, ele vai te escalar.
E é assim o iFood. Veja, ó, aqui são os pagamentos da semana. O iFood é um reloginho. Ele vai me dando, né? Segunda foi fraca, terça vai ser forte para recompensar. Ele é um reloginho de pagamento por semana. Então, aqui, ó, é porque dividiu a semana no meio e os outros 800 foram para o outro mês. Então, essa minha média, por enquanto, é essa. É 1.600, R$ 1.800 por semana. E ele vai me segurar isso para ver o quanto eu aguento. E depois, se eu tiver um bom serviço, minhas recorrências estiverem boas, o retorno no meu cardápio for bom, ele vai me escalar e vai pôr mais para cima para mais gente. Então é esse trabalho que vocês estão fazendo inicialmente. É fazer o iFood entender que você é uma loja que consegue escalar. Que ele pode te mandar 5 pedidos que você vai dar conta, depois ele vai te mandar 10 pedidos, ele vai ver se você dá conta, 15, 20 e assim vai. Ele não pode jogar para uma cozinha 40, 50 pedidos na sua hamburgueria que não aguenta fazer 3 pedidos, 4, 5 pedidos por hora, tá? Então, existe essa escalada do iFood. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses números de onde vem todos esses descontos, tá? Aqui é muito interessante, vocês precisam depois conseguir ver todas essas informações para entender. Olha lá, pessoal, valores brutos de vendas foi o número que a gente já viu, tá? Aqui tem um desconto dos repasses do iFood, que me deu menos 189. Valor total recebido via loja. Então, esse foi o valor que veio na minha maquininha, então ele vai descontando. Promoções, e aqui que é um ponto-chave que a gente depois vai discutir bastante sobre essa parte de promoções, tá? Então veja que os meus cupons da promoção inteligente, tá? Ele me tirou R$ 754. Ah, mas nossa, que absurdo. Pessoal, vocês precisam pôr as promoções de... como é que elas chamam? Aqui eu até esqueci. São as promoções inteligentes ali, tá? Depois eu vou ensinar a gente a dar uma configurada, ver se a sua loja suporta, o que suporta, tá? Então, esse é um X aqui do iFood, tá? Essa parte de promoções aqui tem um mundo em cima delas para você atacar e para você conseguir medir sobre elas. Cancelamentos, né? Que teve de cancelamentos e reembolso. Taxas e comissões iFood. Aqui, ó. Aqui começa. Comissão pela transação de pagamento, que é da maquininha de cartão. Comissão iFood para entrega própria. Então, essa aqui é as de 12%. Taxa do plano de repasse em uma semana. Então, para tirar dinheiro toda semana, eu já estou pagando R$ 148. Que todos esses pingadinhos aqui vai fazendo falta no final, né? Aquela conta de luz, aquele gás, e, né? Então, por enquanto a gente está na semanal, que eu acho que é o que a maioria do pessoal usa, mas a gente tem planos para conseguir sair do semanal e entrar no mensal. Comissão do iFood de 10 pedidos. Ih, ele voltou para cá, vamos voltar. Tá? E, olha lá, serviço de logísticas, no começo da semana a gente ainda estava entregando sob demanda, que é caríssimo, mas foi necessário, tá? Total de entregas sob demanda off, esse aqui eu nem sei te dizer o que é esse off aqui, e outros valores, né? Que são pacotes de anúncios, reembolsos e taxas de serviços, e a mensalidade que o iFood te cobra também, depois de tirar todas essas taxas. Então, no final deu 7 mil e pouco. Nesses 7 mil, o que você tem que pensar? De todos os insumos que você consumiu, né, para fazer esses pedidos, e a taxa de custos fixos, né, que é o aluguel, a água, a luz e etc. Então, tudo isso aí tem que estar embutido. Pra gente fez sentido, tá? Então, eu precisava chegar numa meta de mais ou menos uns R$ 6.500 para conseguir pagar todas as minhas contas. Então, no primeiro mês, eu consegui já pagar todas as minhas primeiras contas só com o iFood, né? Eu tenho um presencial que ainda está super fraco, mas o presencial ali que a gente pretende escalar, mas isso é com o tempo, já me dá meu lucro, só que pelo menos o iFood paga as minhas contas, que para mim essa é a parte mais importante. Então, abri meus números aqui para vocês. Já está chegando agosto, aí fechando agosto, vou mostrar a segunda parte.
Vou mostrar para vocês como o iFood é um reloginho, ele vai fazendo o seu lucro ser por enquanto igual e ele vai escalando mensalmente dependendo da sua loja, tá? Dicas, pessoal, mais importantes para o iFood são essas dicas. Você só escala no iFood se você tiver um bom serviço. Você precisa de avaliações boas, você não pode ter cancelamento. Avaliações boas depende do seu lanche. Custo-benefício para o cliente. Se o seu lanche é de padrão barato e o pessoal gosta do lanche pela quantidade, etc., ok, você vai ganhar seus 5. Se o seu lanche se vende de uma forma e chega em outra do cliente, suas avaliações vão acabar baixando, tá? Então, você precisa ficar esperto com isso aqui. As avaliações, ainda mais no começo, você tem que ser perfeito. Quer escalar sua loja? Quer dar certo? Nos primeiros meses você não pode ter nota ruim, tá? É regra, sem cancelamentos e sem nota ruim. Para isso você precisa ter muita atenção na cozinha. Tudo precisa ser perfeito, tá? Você não adianta nada você ter ótimos produtos e esquecer de entregar Coca-Cola. Ter ótimos produtos e o cliente pedir sem maionese e você entregar com maionese. A única forma que o cliente pode reclamar é na avaliação e eles vão reclamar. Nossa, mas o meu lanche é ótimo, etc. Então, quando o seu lanche é ótimo, é o que eles esperam. Então, nem sempre vai vir 5 em cima dos seus ótimos produtos. Mas o refrigerante que você esqueceu, esse vai ser cobrado, tá? Então, são duplo checks na parte do processo. Você faz, alguém confere e antes de ir para o motoboy, precisa ver se o pedido é para ser feito pago na hora, se o refrigerante chegou, tá? E se o lanche está de acordo. Esse é o básico. Você fazendo isso, se você prometeu 25, 30 minutos, você cumpre esses pontos, a sua escalada vai ser normal. Todas as outras dicas de truques de iFood, negócio escondido do iFood, não existe, tá? Isso não existe, isso daí é bait click. O que vocês precisam saber é isso, sem cancelamento e entregar no prazo, tá? O entregar no prazo é uma das coisas que também gera um maior número de cancelamento. O iFood agora tem automático. Depois de 10, 15 minutos que você não entregou, ele vai solicitar para o cliente se o cliente quer cancelar. E você cancelando é onde o iFood te joga para baixo. Vamos pensar no iFood. O cara já pagou por cartão de crédito, ele precisa estornar isso daí custa para o iFood. Ele não pode lidar com cancelamentos, tá? E é a maior frustração do mundo você cancelar o produto, você está esperando a comida e ela não chegar. Pensa com você quantas vezes isso aconteceu com você e quando aconteceu, a raiva que você ficou, tá? Então é isso. E a dica de ouro também é porque você precisa ter um bom produto para ter recorrência. Então, você está trabalhando num delivery onde tem casas do seu lado, as pessoas não se mudam toda hora. Então, você precisa agradar o seu bairro, todos à sua volta precisam gostar do seu lanche para você ser uma das opções. Então, a sua luta no iFood é territorial. Então, ali todas as pessoas que moram no seu bairro, quando pensar no lanche, tem que pensar no seu. Mesmo que você seja só delivery, você precisa começar a construir essa parte da marca. Isso que é importante, tá? No começo. No começo, não errem. Não esqueçam o refrigerante. Usa essa força do começo para continuar entregando coisas boas, tá? Essa é toda a diferença que faz. Beleza, pessoal? Então essas são minhas dicas aí iniciais para você ter um bom voo no iFood. Pessoal, sou novo aqui, tá? No canal, em fazer vídeos, etc. Essas análises. Vou evoluindo aos poucos aí com vocês. Tenho muita coisa para passar de estudo. Eu preciso falar ainda de cardápio, de fotos, de todas as nomenclaturas que você precisa pôr no cardápio, no nome da sua loja, na parte de promoções, estudar mais a análise dos números. Então isso aqui foi uma primeira introdução até para eu testar aqui o alcance do vídeo, se tá legal. Se vocês acham que é bacana, se vocês estão precisando desse conteúdo, lembra de dar o curtir, lembra de se inscrever aí que vai fazer toda a diferença para mim, tá? Fechou? Valeu, galera. Até mais.